Na letra A, o exercício quer saber o seguinte. Qual que seria a força que o gás aqui dentro vai exercer no êmbolo, que são essas duas listas pretas, para que mantenha uma situação de equilíbrio. Então, como podemos calcular isso? Bom, concordamos que existe uma força que esse gás exerce no êmbolo e existe uma força que vem externamente. E essa força de vermelho, que chamei de F1, ela é uma força tanto exercida pelo peso do êmbolo quanto pela a pressão que a atmosfera exerce. Então, existe uma força também que a atmosfera faz nesse êmbolo. Então, olha lá. Concorda comigo se eu achar o F1, eu já acho F2? Então, numa situação de equilíbrio, F1 igual a F2. E como que seria esse F1? F1 seria a força em relação à massa desse êmbolo, então seria o peso desse êmbolo, que seria calculado por mg, mais a força que a atmosfera faz. A pressão atmosférica, ela tem uma pressão. Só que sabemos que força é pressão vezes área. Então a força que a atmosfera vai fazer vai ser a pressão da atmosfera vezes a área desse êmbolo que ele nos deu ali atrás. Então, bom, qual seria a massa desse êmbolo? 0,3 a gravidade, 10 mais a pressão atmosférica, colocando já para Pascal, que é a unidade internacional. Como lá no exercício falou que era 1 atm, isso equivale a 10 elevado à quinta Pascal, que é a mesma coisa que Newton sobre metros ao quadrado, vezes a área que ele nos deu já colocada em metros ao quadrado. Aqui vai dar 3, e essa conta aqui, ó, vai dar 80. Portanto, essa força F1, que é uma força externa, vai ser 83 newtons. Como que a força 1 é igual à força 2, essa força 2 também vai ser 83 newtons. Então a força que o gás exerce no êmbolo vai ser essa aqui. Bom, letra A já resolvida. Agora ele quer a letra B, que pede o seguinte: determine o valor da altura H em que o êmbolo se encontra nessa situação. Então, qual que é a altura que o êmbolo vai ter? Uma altura aqui, ó, uma altura H, para que tenha uma situação de equilíbrio. Bom, antes de resolver essa questão, podemos achar uma pequena formulazinha, uma pequena equação para relacionar a altura desse êmbolo com a força e com o volume disso tudo. Então olha lá. Sabemos que força é pressão vezes área. Sabemos ainda por Kepler que essa pressão pode ser nRT sobre o volume, passando o volume aqui para baixo. E sabemos que esse volume é a área, que é o volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura, porque no caso o êmbolo ali era um cilindro. Então, olha lá. Se eu pegar esse P aqui e jogar aqui dentro, vai ficar nRT sobre V vezes A, que é a pressão eu tirei daqui e esse A manteve ali. E agora eu posso pegar esse volume e colocar aqui dentro. Então olha só, essa força vai ser nRT, aqui vai ser a área, e o volume vai ser o quê? Área vezes altura. Como que eu tenho área e área, eu posso simplificar essa área com essa e pronto. E daqui eu vou tirar uma pequena relação entre a altura, a força, a temperatura e uma constante e o número de mols. Então olha lá, a altura subindo ali vai ser nRT
sobre F. Essa aqui é uma relação que encontramos a altura em função de quê? Número de mols, uma constante, temperatura aqui em Kelvin e a força. Não é isso? A força é interna do gás. Então agora fica fácil de achar a altura, porque nós temos aquilo ali tudo. Bom, o número de mols, o exercício já nos deu. Ele vai valer o quê? 4 vezes 10 a menos 3. Essa constante, o exercício tem que te dar, na prova vai te dar com certeza. Nesse caso que vai adotar 8,3. Temperatura 300 Kelvin, porque no exercício nos deu 27 graus Celsius. Só que tem que colocar aqui em Kelvin. E a força é, aqui achamos, 83 na letra A. Dessa forma, vamos encontrar aproximadamente uma altura valendo 0,12 metros. E essa aqui é a nossa resposta.